Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se por um acaso você nem seguir mais esse vídeo e ficar com essa pergunta na sua cabeça, espero que você siga, já valeu a pena esse vídeo. Mas vamos chegar lá, mas antes disso a gente tem ainda um caminho a percorrer em Lucas 6. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também a seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que ele estava pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. O que está acontecendo aqui, gente? Talvez uma pergunta que se faça é: primeiro, o que é esse sábado mencionado? Esse sábado era o sabá, e nesse sábado as pessoas não podiam trabalhar e tinha uma série de regras que não eram permitidas de se fazer. Era um dia de descanso, era um dia para estar em família. Os judeus seguem isso até hoje. Nós cristãos separamos o domingo. E por que separamos o domingo? Porque foi onde Jesus ressuscitou, as primeiras reuniões dos apóstolos era no domingo, então o domingo ficou institucionalizado. E aqui, o que está acontecendo? Como eu falei nos outros vídeos, os fariseus eles eram guardiões das escrituras e eles tinham a sua interpretação de uma forma bem rigorosa e ficavam muito preocupados em o que se era permitido e o que não é permitido fazer. Assim como muitos cristãos na igreja ficam preocupados, o que é pecado, o que não é pecado. Enquanto Jesus ele está ali mostrando uma outra realidade. Primeiro, ele se anuncia o Senhor do sábado. O que é ser Senhor do sábado? Eu sou o dono do sábado. Jesus como Messias, como Deus. Então ele estava ali para dizer o que era permitido ou não no sábado, uma vez que ele é o dono do sábado. É como você estar na casa de alguém e você querer ditar como o que pode e o que não pode nessa casa, enquanto o dono está ali. O dono vai chegar e falar: isso pode, isso não pode. Não tem como você discutir com o dono. O ato dos discípulos colherem as espigas com a mão não era algo proibido. Deuteronômio 23, 25 vai falar sobre isso, de você estar no campo e você poder colher com a mão, mas não com a foice. Ou seja, Jesus aqui ele quer trazer um novo pensamento sobre o sábado, de que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado ele é para ser um benefício para o homem e não um peso, e não uma carga. Então, se o homem ele está com fome e tem ali a espiga para ser pega, ele poderia fazer isso. Entendeu? Isso não deveria ser uma carga, o sábado não deveria ser um peso para ele. Então, Jesus ele faz e faz um contrassenso com os fariseus que pegavam a lei e viam na lei, somente a lei, uma forma de agradar a Deus. Então você tinha que seguir aquilo estritamente, era algo de certa forma vazio, ou seja, ou eu sigo isso aqui, ou eu não estou agradando a lei, agradando a Deus. Enquanto Jesus ele vem propor que a lei seja compreendida e que exista amor nessa lei. Como ele vai falar mais à frente, resumir toda essa lei em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Coisa, principalmente esse segundo, coisa que faltava muito naquele grupo de fariseus, pois eles apenas tinham uma visão estrita, sem levar em consideração as necessidades humanas.
Logo em seguida, tem um outro episódio também no sábado, que esse reflete até melhor como os fariseus se perderam nessa questão da interpretação da lei, onde que o amor ao próximo fica esquecido. Então, parece absurdo, né? Você pode fazer o bem para uma pessoa, você pode fazer um milagre ali, e hoje é sábado, não, hoje eu não posso fazer esse milagre. Não parece um pouco absurdo, mas esse era o senso comum deles naquele momento. Ou seja, a lei estava acima de qualquer coisa, até mesmo do amor, até mesmo de fazer o bem, até mesmo de ajudar o próximo. E Jesus ele vem quebrando esse erro de vivência, né, digamos assim. E isso acarreta em que esse grupo ele começa a ficar irado com Jesus, começa a ficar revoltado com Jesus e começa a querer achar um jeito de calá-lo. Como discutir com Jesus, que sabia da lei, e aqui ele usa o exemplo, por exemplo, de Davi, que fez algo parecido, começa a ficar difícil você discutir com Jesus no campo das ideias, no campo da palavra. Então, só existe uma maneira de se calar alguém quando você não consegue provar que ele está errado, é matando. E aqui começa a saga deles de achar um modo de calar Jesus. Continuando aqui, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Dois pontos interessantes aqui nessa escolha dos 12. Na escolha, Jesus pega Mateus, um publicano, que, como eu disse, que cobrava impostos, e pega Simão, chamado Zelote. Zelote era um grupo radical dos judeus que tentavam um meio de derrubar o Império Romano através de até táticas de guerrilha e tal. Então Jesus chama um representante judeu do Império Romano e junta um outro guerrilheiro contra o Império Romano. Olha que interessante. E aqui o que chama mais atenção é o versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ou seja, Jesus ia tomar uma decisão de escolher os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos que ele enviaria. E Jesus faz o quê? Passa a noite orando para tomar a decisão. Isso para nós é um ensinamento, para que nós também venhamos a orar, para pedir direção para as nossas decisões, principalmente decisões importantes. Versículo 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-los e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, e expulsarem, e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Aqui é como se fosse um resumo do Sermão do Monte, e provavelmente é o mesmo sermão. E aqui tem um paralelo com o livro de Deuteronômio, onde lá existe uma lista para o povo extensa de bênçãos e maldições. Bênçãos que aconteceriam se eles seguissem a Deus, e maldições caso eles não seguissem a aliança. Então aqui existe uma pequena explanação sobre as bênçãos e as maldições, e Jesus usa muito o contexto. Como eu falei no início, Lucas principalmente ele tem uma preocupação com os aflitos e os afligidos. E esse daqui é o discurso de Jesus. Não que existe uma bênção em ser pobre ou uma maldição em ser rico. Mas aqui, como eu falei, Lucas ele preza por essa preocupação com os afligidos, com os aflitos. E esse povo era um povo que estava sendo muito maltratado. Então, Jesus ele traz esse refrigério, digamos assim, essa preocupação em falar: vocês estão passando por momentos difíceis aqui, ok, mas vocês serão
glorificados no momento certo, na segunda casa, né? Mas vocês aqui podem estar passando um momento difícil, mas chegará a hora em que vocês serão glorificados. Assim como ele traz aqui os ais para, digamos assim, os ricos. Mas não porque ser rico seja um problema, aí sim porque naquela época existia muita desprezo e muita injustiça dos que tinham mais recurso. Então, o problema aqui não é o fato de se ter recurso, mas como está o seu coração e como você usa seus recursos. E naquela época existia muita injustiça. Amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que o amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Esse daqui talvez seja a parte do sermão mais difícil de se seguir e a mais, com toda certeza, a mais ignorada. A gente vê em discursos políticos exatamente o oposto e pessoas idolatrando pessoas com esse discurso como grandes messias. Grandes nomes evangélicos com um discurso completamente oposto, falando um monte de agressividade. E aqui é, com certeza, o mais desprezado dos discursos e o mais difícil de seguir. E Jesus aqui, ele está falando um paralelo com a nossa própria salvação. Pois, se queremos ser parecidos com Deus, temos que nos basear no que Deus faz. E o que Deus fez? Ele enviou seu Filho para morrer por pessoas, como Paulo fala, que eram seus inimigos. Então aqui, Jesus ele não está sendo um falso moralista ou querendo te vender coisas impossíveis de serem seguidas. Coisas difíceis, com certeza. Mas ele traz um amor, ele nos pede um amor igual ao amor de Deus. Que amou os seus inimigos, perdoou os seus inimigos, resgatou os seus inimigos e abençoou os seus inimigos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Somente com o auxílio de Deus, somente com um coração renovado, nós teremos essa capacidade. Humanamente falando, é impossível. Amar uma pessoa que te fez mal, orar por ela, é muito difícil. Porém, é uma necessidade. Porém, é uma ordenança de Jesus. E a gente não pode esquecer isso. A gente tem que praticar isso, por mais difícil que seja. Julgamento ao próximo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Continuando, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que eu li os dois juntos? Porque esse texto do julgamento ao próximo é o texto mais utilizado para todos aqueles que querem passar pano, passar a mão na cabeça de pecadores.
para justificar o pecado, para não acusar o pecado, para não tratar o pecado como uma coisa ruim, necessária de ser mudada. E por que eu li? Porque aqui, Jesus ele não está falando que nós não devemos julgar ao próximo no sentido de nós olharmos o erro e apontar o erro, tá? Por quê? Porque logo em seguida ele vem mostrar isso na árvore e seus frutos. Ou seja, ele vem mostrar que a árvore boa vai dar fruto bom e a árvore ruim vai dar fruto ruim. Então isso é notório, isso é visível. Qualquer um vai ver e vai poder falar se essa árvore é boa ou se essa árvore é ruim. Ponto. Então o problema não está nisso. O problema está, e aqui ele usa duas cenas cômicas, faz uma ironia, de um cego guiando outro cego e de uma pessoa que tem uma viga no seu olho querer tirar o cisco do outro. São duas ironias feitas, muito possível para os fariseus, pois essa era uma atividade deles, ou seja, eles estão cegos na sua interpretação da lei e querem criar ou querem guiar outros cegos. E, ao mesmo tempo, eles fazem um monte de coisas hipócritas e querem condenar as outras pessoas. Então aqui, Jesus está indo contra a hipocrisia, contra pessoas que não se corrigem, mas querem estar sempre corrigindo o próximo. Pessoas que estão muito mais preocupadas em apontar erros alheios do que se corrigir. É contra isso que Jesus está falando, não contra você identificar os frutos de uma árvore, pois esses frutos dirão que árvore é. Como ele fala aqui, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se os seus frutos, se o que sai da sua boca são coisas apenas negativas, coisas ruins, é sinal que a sua árvore é uma árvore de maus frutos. E o inverso é o inverso. 46. O início do nosso vídeo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Uma palavra muito importante essa daqui, eu fiz numa reflexão de quarta-feira recente falei sobre isso. Continuando a questão da árvore e seus frutos, Jesus ele vai além. Ele fala para aqueles que dizem que ele é o Senhor, que dizem que Deus é o Senhor da sua vida, mas não pratica suas palavras, não faz o que ele manda, o que ele ordena, não segue os seus ensinos. Então ele questiona, como é que você está falando que você me segue, e aqui falando do Senhor, então Jesus está perguntando, como você fala que é meu filho, se você não faz nada que eu te peço? Se você não faz nada que eu estou falando que é para fazer. E aqui ele fala que isso será revelado. Mais cedo ou mais tarde, vai vir a tempestade, virão as águas e irá revelar quem é filho de Deus e quem não é. Porque quem não é filho de Deus, quem não pratica a palavra de Deus, e aqui ele não fala só a questão de ouve, ele fala de pratica, porque a pessoa que só ouve e não pratica não pode ser considerada filha de Deus. Então a pessoa que pratica vai chegar à onda e se a edificação dessa casa for uma edificação sólida, onde o construtor praticou as palavras de Deus, a onda baterá e nada acontecerá. Agora, se é uma edificação fraca, sem fundamentos, sem a prática da palavra de Deus, a onda vai bater e vai destruir tudo, e todos verão que, na verdade, essa pessoa nunca foi filha de Deus. É isso, mais um dia. Estamos aí caminhando dia a dia e continuamos. Lembrando que amanhã, domingo, a gente não tem vídeo, porque teremos as duas pregações, de manhã e de noite, e segunda retornamos com os nossos vídeos. Fiquem com Deus e um bom final de semana.